Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 141. Boom. Uma explosão ecoou no ar quando o dragão branco mergulhou momentaneamente na fumaça. Um boneco humano, aparentemente agindo por conta própria, saltou nas costas do dragão. Uma ventania rasgou o ar quando Temari, segurando seu leque de 3 estrelas, liberou sua técnica Kamatari com toda sua força. Pop, pop, pop. Uma rápida sucessão de explosões crepitantes interrompeu as correntes de vento. O dragão permaneceu imperturbável, voando para longe sem parar. Baki, Gaara, com o corpo coberto de rachaduras, caiu inconsciente. A areia, agindo por conta própria, o atingiu no ar antes que seu corpo atingisse o chão. Apesar de suas medidas defensivas e do uso meticuloso de areia e argila para infiltração e emboscada, ele não conseguiu detectar a argila explosiva escondida. A armadura de areia, que deveria protegê-lo, não resistiu à onda de choque. Felizmente, as roupas amolecidas que ele usava absorveram a maior parte dos danos diretos e do fogo, deixando-o apenas atordoado em vez de mortalmente ferido. A eles escaparam. Link dissipou seu bisturi de chakra, observando o dragão branco desaparecer no horizonte. Olhando para baixo, viu uma marionete humana recém-adquirida. A estranha marionete marcada como Iruko havia desaparecido do campo de batalha, deixando para trás apenas seus restos mortais. E isso corresponde exatamente ao que aconteceu no mangá. Sempre que se deparava com um ataque inevitável, Sasori parecia capaz de transferir seu núcleo para outra marionete. A julgar pela frequência com que ele recorria a técnicas de invocação para ferramentas e mecanismos, era bem provável que ele usasse o mesmo método para alternar seu núcleo entre suas marionetes. Isso significa que em sua batalha contra Tinho e as marionetes mãe e pai, Sasori deve ter se contido. Caso contrário, com essa habilidade de transferência de núcleo, ele seria incrivelmente difícil de matar. Link processou esses pensamentos ao ver Gaara começar a se mexer. Temari e Kankurou, ambos exaustos, mancaram para se reagrupar. Abaixando-se para pegar sua carteira descartada, Link olhou para o conteúdo agora vazio, com o coração apertado. É meses de missões jogados no ralo, e metade do dinheiro da venda do meu apartamento. Tudo perdido. Pressionando a mão contra o peito, Link sinalizou para seus clones das sombras reunirem as marionetes espalhadas e a marionete pessoal de Sasori. Pelo menos a batalha havia rendido algo valioso. Sasori, sabendo que não conseguiria derrotar Link em sua verdadeira forma, fugiu em um corpo de marionete mais fraco. Em sua retirada, abandonou todos os seus tesouros, incluindo inúmeras marionetes de alto valor. As marionetes humanas espalhadas pelo campo de batalha eram tesouros inestimáveis para os mestres de marionetes. Até mesmo a marionete pessoal de Sasori, marcada como Iruko, tinha imenso valor devido à sua avançada habilidade artesanal e capacidades de combate. Mas para quem eu poderia vender isso? Link olhou para Kankurou, que estava por perto, claramente dividido entre culpa e admiração ao ver o boneco de Sasori. Sensei, gritou Temari ao se aproximar, visivelmente esgotada. Seu jutsu em larga escala havia sugado sua energia, deixando-a instável. Gaara, por outro lado, olhava fixamente para a areia no chão. Embora suas roupas amolecidas o tivessem protegido do impacto da explosão, ele não conseguia se livrar das sensações estranhas que sentirá durante o ataque. Façam as malas e preparem-se para partir, instruiu Link, jogando uma pílula de comida para Temari. Ele ordenou que Kankurou selasse as marionetes em pergaminhos para transporte. Caminhando até Gaara, Link perguntou: "O que houve?" Gaara hesitou, incapaz de articular as emoções e sensações que giravam dentro dele. Link deu um tapinha no ombro de Gaara e disse: "Se não tiver certeza, fale conosco, Temari ou Kankurou. Nós ouviremos." "Ei, pare de tocar nisso e comece a trabalhar." A voz de Link ecoou bruscamente em direção a Kankurou, que estava hipnotizado pelo boneco de Sasori, passando as mãos sobre ele com um sorriso perturbador. A cena parecia bizarra demais. Kankurou, vestido com seu traje estranho de sempre, sorrindo assustadoramente enquanto acariciava o boneco. "Se você continuar tocando nele, eu vendo para você", brincou Link. "Sério?" O rosto de Kankurou se iluminou. 3 bilhões e 500 milhões de ryu. "Pagamento adiantado", respondeu Link categoricamente. Kankurou congelou sua expressão, se estilhaçando como vidro. Sua excitação se esvaiu instantaneamente, deixando-o pálido e derrotado. No momento em que Link estava prestes a provocá-lo ainda mais, ele sentiu sinais de chakra se aproximando. Sua expressão ficou séria. 7 ou 8 agentes da Anbu desembarcaram, liderados pelo próprio Danzou Shimura. O ancião examinou o campo de batalha com uma expressão severa. "Lord Danzou, o que o traz aqui?" Link perguntou com um sorriso educado, mascarando seu desconforto. Danzou, de pé, debateu-se silenciosamente em sua mente. Deveria usar o Kotomatsukami para controlar aquele garoto? Link era valioso demais, mas perigosamente próximo de Hiruzen Sarutobi. Controlá-lo aumentaria drasticamente as chances de Danzou se tornar Hokage. Enquanto isso, bem acima do dragão em fuga, Deidara olhou para Sasori. "Não acredito que tivemos que recuar desse jeito, hein, Sasori?" A voz de Deidara tinha um tom provocador. "Você deixou todos os seus tesouros preciosos para trás." "Até mesmo." "Calha a boca, Deidara." A resposta curta de Sasori silenciou seu parceiro. Para um corpo de marionete com um único núcleo humano, Sasori se considerava imune à turbulência emocional de seus dias de vida. Mas esta noite provou o contrário. A perda de décadas de trabalho e de toda a sua coleção o deixou com uma sensação indescritível de vazio. A ideia de seus tesouros serem destruídos, ou pior, usados por aquele pirralho pintado, o encheu de uma rara onda de raiva. "Link", Sasori murmurou baixinho, memorizando o nome. De lado, Kabuto ajustou seus óculos com um sorriso. "Senhor Sasori, você já pensou em trabalhar com o Sr. Orochimaru?" "Oh, Deidara riu baixinho. "Parece que seu povo está planejando trair você, hein?"
Sasori permaneceu em silêncio, sua expressão ilegível, enquanto olhava para Kabuto. Capítulo 142. Quem te atacou? Danzou Shimura exibia uma expressão irada e gesticulava para que seus subordinados avançassem e vasculhassem a área. Na verdade, ele ainda estava debatendo internamente seu próximo passo, enquanto enviava seus homens para coletar mais informações. Koto Amatsukami é poderoso e extremamente útil, mas ainda é apenas uma técnica do Mangekyou Sharingan, ele refletiu. Shizui Uchiha já o havia usado mais de uma vez no campo de batalha, então até os inimigos de Kirigakuri sabiam dele. Entre a geração mais velha de Konoha definitivamente não era segredo. Se ele pudesse simplesmente controlar as pessoas à vontade sem ser detectado, por que se dar ao trabalho de tramar para se tornar Hokage por outros meios? Ele poderia simplesmente colocar todos sob o comando do Koto Amatsukami, um por um, mas não era tão simples assim. Ele só podia controlar uma pessoa de cada vez, e entre o grupo que viajava com Link estavam Gaara, um Jinchuriki, e outras testemunhas que ele não podia simplesmente matar. Nara Shikaku ou Hiruzen Sarutobi perceberiam imediatamente que algo estava errado se Link começasse a agir de forma estranha, e isso exporia os segredos de Danzou. Tanto o fato de ele ter a visão de Shizui quanto seu desejo de controlar os gênios de Konoha. Um trunfo tão precioso só deve ser usado nas circunstâncias certas. Foi a Akatsuki, respondeu Link calmamente, sem sequer olhar para os membros da raiz que se espalhavam para procurar. O inimigo era Sasori, da Areia Vermelha, de Sunagakure. A Akatsuki de novo? Danzou zombou. Aquele grupo é realmente uma grande ameaça. Eles já te atacaram várias vezes. Devíamos eliminá-los. Ele aproveitou a oportunidade para atiçar as chamas da inimizade compartilhada, como qualquer político experiente faria. Mesmo sabendo que o plano era quase impossível, sempre valia a pena falar alto. Da perspectiva das grandes nações, organizações como a Akatsuki eram basicamente banheiros comunitários, receptáculos convenientes para trabalho sujo, facilmente repudiados quando se tornavam odiosos demais. Apesar de todos saberem que os membros da Akatsuki eram ninjas criminosos escondidos em Amegakure, ninguém realmente se moveu para erradicá-los. As nações maiores frequentemente usavam essas organizações mercenárias para tarefas que não podiam realizar abertamente. O mesmo raciocínio se aplicava à existência tolerada de estações de recompensas no submundo. A fama de Danzou como a personificação da escuridão de Konoha persistiu mesmo após sua perda de poder oficial. Na reunião dos 5 Kages no mangá, o 4º Raikage imediatamente o reconheceu como o lado sombrio do mundo ninja. Isso porque Danzou assumiu pessoalmente o papel de banheiro de Konoha. Quando alguém se voluntariava para ser o banheiro particular de um problema comunitário, naturalmente deixava uma profunda impressão em todos os envolvidos. Sim, apoio totalmente o Lord Danzou liderando tropas para Megakure para aniquilar a Akatsuki, respondeu Link com um sorriso alegre. Se você partir, por favor, me leve junto, eu contribuirei financeira e fisicamente. Ele gesticulou para que Kankuro se movesse mais rápido para coletar seus despojos, para que certos tipos sem vergonha não tentassem reivindicá-los. Suas palavras deixaram Danzou sem palavras. Este pirralho, com pouco mais de 10 anos, não se deixou levar pela emoção nem caiu na retórica arrogante de Danzou. Certo. Como foi sua missão? Danzou perguntou mudando de assunto. Respondeu Link, despreocupado. Completamos nossa missão. Quando deixamos a capital da Terra dos Rios, o lugar tinha acabado de ser atacado pela Akatsuki. Os olhos de Danzou piscaram. Sem mais discussão, ele fez alguns elogios superficiais e saiu apressado com seus homens noite adentro. Boa viagem, Lord Danzou, Link o chamou, acenando. Assim que Danzou desapareceu, Link fez sinal para suas sombras se abaixarem. Virando-se para seus 3 subordinados, sua expressão se acalmou novamente. Vamos. Kankuro relutantemente entregou os pergaminhos com as marionetes capturadas, parecendo estar entregando sua noiva no dia do casamento. Temari, percebendo a grande diferença entre o sorriso fácil de Link de antes e sua compostura atual, sentiu vontade de fazer um comentário sarcástico, mas não conseguiu encontrar as palavras. É uma pena que perdemos Kabuto, Link refletiu, erguendo o grande pergaminho que havia deixado guardado pelas sombras no início da batalha. Preso na luta com Akatsuki, não houve tempo nem energia para recapturar Yakushi Kabuto. Deidara estava pronto para intervir e sem meios para persegui-lo no céu, a tentativa foi infrutífera. Oponentes voadores podiam ser frustrantemente evasivos. Devo passar para os próximos experimentos com o chakra da besta com cauda. A verdadeira questão, meu dragão de terra aguenta? Enquanto corriam, os pensamentos de Link se voltaram para os experimentos com o chakra da besta com cauda. A partir do sucesso em alimentar suas sombras com um pedaço dele, ele teve algumas ideias sobre como aproveitá-lo eficazmente, mas ainda havia muitos riscos. O método mais direto seria fazer com que seu dragão da terra o consumisse. Mas e se ele não conseguisse lidar com o poder e fosse destruído? Quem sabia se o Jutsu lhe permitiria criar outro dragão da terra consciente? Ou, se ele lhe desse existência permanente, qual seria o tamanho dele e onde ele o guardaria? Além disso, a inteligência do dragão da terra era superior à de suas sombras. Se ele realmente se tornasse uma entidade viva, ainda permaneceria leal? Tantas complicações. Capital da Terra dos Rios, amanhecer. Danzou estava em meio às ruínas com o rosto sombrio. Vários corpos carbonizados jaziam por perto, testemunhas silenciosas de seus planos desfeitos. Tudo havia desmoronado, seu colaborador jazia morto e o filho do daimyo também. Mesmo que o filho não tivesse cooperado, era uma questão que poderia ter sido resolvida. Agora, com eles fisicamente exterminados, a Terra dos Rios estava aberta para qualquer facção ninja explorar. Não era mais um banquete privado para ele. Embora uma guerra civil em curso de fato proporcionasse abundantes pedidos de missão por um tempo, isso não contaria como sua conquista política pessoal. Todo seu plano, consolidar a Terra
dos Rios sob seu controle, presenteá-la ao novo daimyo e, em troca, garantir o apoio deles para suas ambições como Hokage. Havia desmoronado. Qualquer conversa sobre vingança contra Sunagakure ou forçar a rendição do País do Vento era apenas teatro político. Nenhum político realmente faz exatamente o que proclama. Agora tudo estava perdido. A Terra dos Rios continuaria sendo um campo de batalha, gerando inúmeras missões, mas nenhuma beneficiando Danzou pessoalmente. Pior ainda, ele logo teria que enfrentar a ira do novo daimyo do fogo por esse desastre. Sua raiva aumentou. Akatsuki. Danzou murmurou com os dentes cerrados. Ele entendia que a organização em si era apenas uma ferramenta, e o verdadeiro culpado por seus planos fracassados era provavelmente aquele que empunhava aquela lâmina. No entanto, ele não conseguia conter o desejo crescente de ver a Akatsuki completamente destruída. Capítulo 143. No dia seguinte, Terra dos Rios, perto da base de Orochimaru, no andar de baixo do hotel. Tudo bem, vocês três podem ficar livres. Amanhã voltaremos para a vila. Link anunciou o dia livre. Inicialmente, eles planejaram voltar correndo para a Terra do Fogo durante a noite, mas no meio do caminho ele se lembrou da base de Orochimaru. Decidindo fazer um pequeno desvio para verificar as coisas, ele mudou a programação. Depois de derrotar Sasori, a autoavaliação de Link aumentou consideravelmente. Em termos de atributos físicos brutos, ele ainda pode estar um pouco atrás dos melhores lutadores de elite, mas, somado ao seu jutsu incomum e ao talento que ele tinha para coletar informações, havia apenas alguns membros da Akatsuki que ele sentia que não conseguiria enfrentar individualmente: Pen Konan, Itachi Uchiha, Kizami Yoshigaki e Kakuzu. Todos os outros Deidara, Sasori, agora sem seu corpo de marionete principal, e Idan. Ele acreditava ter boas chances contra. Principalmente Idan. Se o primeiro ataque surpresa falhasse, seu jutsu baseado em rituais era bastante fácil de neutralizar. Quanto a Orochimaru, Link duvidava que ele pudesse vencer de imediato, mas tinha quase certeza de que não seria capturado ou morto. Os métodos de Orochimaru, além de seu corpo modificado, eram essencialmente ninjutsu padrão, sem nenhum movimento particularmente imparável. Link conseguia se defender em um confronto de jutsu. Para Genjutsu, havia Fugaku Uchiha para protegê-lo, e a liberação de vento de Baki compensava a fraqueza da liberação de terra de Link contra relâmpagos. Em um curto conflito, ele não teve medo de Orochimaru. Link-sensei, devo ir com você? Temari perguntou animadamente, imediatamente dando um passo à frente, apesar do anúncio de tempo livre. Não precisa, Link recusou categoricamente. Ele não estava ali para passear, levar uma pessoa extra só seria um fardo. Mas você também ainda não comeu, né? Vamos comer juntos, insistiu Temari. Eu pago você. Link parou no meio do caminho. Você está pagando? Sim, por minha conta. Temari disse alegremente. Depois de pensar um pouco, Link assentiu. Certo. O que você quer comer? Como não era ele quem pagava, não se importava com onde comiam. Até que pudesse liquidar aquelas marionetes humanos e transformá-los em dinheiro, suas finanças estavam apertadas. Mesmo depois de reivindicar a recompensa da missão, ele não teria muito dinheiro sobrando, ainda precisava carregar dinheiro o tempo todo, caso encontrasse um inimigo perigoso. Aquele jutsu de vinculação de dinheiro tinha um alcance de 10 metros. Se ele conseguisse chegar a essa distância, poderia subjugar até mesmo um inimigo como Sasori, uma ameaça de nível Kage, sem lhe dar chance de revidar. Era incrivelmente útil. Você escolhe, respondeu Temari com um sorriso radiante. Sob a luz do sol, ela parecia menos a Kunoichi confiante que costumava ser e mais uma adolescente normal. Observando os dois saindo juntos, Kankuro balançou a cabeça. A minha irmã está sendo muito atrevida. Mulheres. Ele suspirou. Enquanto se preparava para subir e dormir novamente, alguém o agarrou pelo braço. Gaara, o que foi? Ele gaguejou, subitamente nervoso. Será que fiz algo que o deixou chateado? E por que sou o único que sobrou aqui? Uma camada de suor se formou na testa de Kankuro enquanto ele encarava Gaara, cuja expressão calma sempre parecia um pouco ameaçadora. Kankuro. Gaara pronunciou o nome do irmão, com um rosto inexpressivo como sempre. Para Kankuro, era aterrorizante. Seu coração batia forte no peito. Quando Link-sensei me deu um tapinha no ombro ontem à noite, senti vontade de abraçá-lo. Por quê? Perguntou Gaara com a voz monótona, mas cheia de confusão. Kankuro congelou. O quê? Ele desenvolveu uma emoção positiva? Isso parecia ainda mais assustador. O monstruoso Gaara de antes, de repente, querendo contato físico com alguém? Espere um segundo, porém Link-sensei também era meio que um monstro por si só. Sentindo-se um pouco aliviado com esse pensamento, Kankuro conseguiu dar uma sugestão. Bem, talvez da próxima vez você possa tentar abraçá-lo? A expressão de Gaara se alterou pensativa, e então ele subiu as escadas sem dizer mais nada. Seu jeito taciturno deixou Kankuro inquieto. Não importa o quanto eu tenha medo de Gaara, ou quão estranho tudo pareça, ele ainda é meu irmão ou alguém que eu não posso simplesmente ignorar, pensou Kankuro, observando Gaara desaparecer pelo corredor. Ele também olhou na direção para onde Temari e Link tinham ido. Se você se tornar meu cunhado, é melhor me emprestar essas marionetes. Ele murmurou, novamente apoiando a possibilidade. A única loja de ramen da cidade. Sabe, Link-sensei, você realmente poderia ter escolhido um lugar melhor, disse Temari. Mesmo que seja um pouco caro, eu posso cobrir. Ela deu um tapinha em sua pequena bolsa de moedas em formato de foice. Eu economizei um dinheirinho. Na verdade, eu prefiro ramen, Link respondeu sem dar muitos detalhes. Ele não queria se aproveitar demais. Afinal, se deixasse um subordinado lhe pagar uma refeição cara, teria que retribuir na mesma moeda. Além disso, como líder, exigir um mimo caro de um colega de equipe poderia causar-lhe uma má impressão. Justo, riu Temari, com os olhos se curvando em luas crescentes.
Seja pelo bem da minha aldeia ou pelo meu próprio interesse, não vou deixar esse homenzinho escapar do meu alcance. Ao entrarem na loja, uma voz familiar ecoou atrás deles. O que houve, sábio tarado? Ao reconhecê-lo, Link se virou. Link! Uzumaki Naruto correu até ele, atraindo olhares do cozinheiro no balcão. Como de costume, Naruto não se importou, sentando-se em um banquinho. Há quanto tempo? O que você está fazendo aqui? Faz um tempo, disse Link, avistando Jiraiya sentado ao lado de Naruto. Acabei de terminar uma missão e parei aqui para descansar um pouco no caminho de volta para a vila. Eles provavelmente estão aqui para obter informações sobre Orochimaru também. Ele realmente atrai multidões, não é? Entendo, disse Naruto, ansioso. Olha, aprendi um novo supermovimento. Bonk. Antes que Naruto pudesse se exibir, Jiraiya lhe deu um tapa na cabeça. Não ouse usar esse jutsu perigoso dentro do restaurante de alguém. Ai. Naruto choramingou, esfregando a cabeça. Isso doeu, seu velho tarado. Jiraiya o ignorou e fez um sinal para o dono da loja. Mais dois aqui. Ele se portava como um típico tio excêntrico, alegre e tranquilo. Assim que pediram um ramen, Naruto começou a tagarelar alegremente sobre seu treinamento recente, enquanto Jiraiya ouvia com um sorriso satisfeito. Capítulo 144. Mais de uma hora depois, no antigo local da base de Orochimaru. Tocar. Link parou e olhou para a base agora completamente destruída. Ele dispersou suas sombras para vasculhar a área. E Orochimaru estava aqui? Ou alguém veio destruir a base? Enquanto ele pensava, uma de suas sombras o alertou que alguém estava se aproximando furtivamente. Crack! Ouviu-se o som de um galho quebrando. 3 sombras que tentaram subjugar o intruso foram instantaneamente capturadas por longos cabelos brancos. Um instante depois, essas sombras se achataram em 2 dimensões, fluíram para o chão e, ao receber novas ordens, retornaram à escuridão. Lorde Jiraiya. Link estava no topo de uma árvore, olhando para um dos Sannin lendários que acabará de pousar. O que o traz aqui? Seu tom ainda era razoavelmente cortês e educado. Afinal, Jiraiya era um candidato a próximo Hokage, embora as chances de ele não aceitar fossem altas. Como esperado, essa é uma técnica realmente estranha. As artes secretas do clã Nara não conseguem fazer isso. Jiraiya refletiu sobre o assunto e disse, você também está aqui por causa do Orochimaru, não é? Apesar da pergunta, seu tom soou mais como uma afirmação. Ele era alguém que coletava informações regularmente e descobriu que Link estava viajando com o filho de um daimyo. Chegar aqui depois da missão claramente não era o caminho direto de volta para a vila, então tinha que ser para a base de Orochimaru, que recentemente havia atraído muita atenção no País dos Rios. Para ser mais preciso, fui o primeiro forasteiro a chegar a esta base, corrigiu Link. Cheguei aqui e capturei o subordinado de Orochimaru, Kabuto Yakushi, mas encontrei membros da Akatsuki e acabei o despistando. Entendo. Jiraiya disse. Descobri há algum tempo que Orochimaru já havia deixado aquela organização. A propósito, você sabe por que eles vieram para a Terra dos Rios? A Akatsuki. Todos os seus membros são ninjas desonestos de rank S com sérias acusações sobre suas cabeças. Jiraiya sentiu problemas. Eles destruíram a capital da Terra dos Rios, respondeu Link. Parece que também estavam mirando em mim e nos Jinchuriki, mas fugiram após serem derrotados. Isso é incrível. A expressão de Jiraiya mudou ligeiramente. Ele já tinha ouvido falar de como aquele garoto afugentou Orochimaru, mas ouvir que ele também afugentou membros da Akatsuki ainda o surpreendeu. Mas eu os tenho monitorado há algum tempo. Eles não fizeram nenhuma ação importante até agora, apenas algumas operações de espionagem. Destruir a capital de uma nação, no entanto, é algo bem ousado. Ele ficou sério. Ninjas rebeldes como Orochimaru, agindo repentinamente em larga escala, era um mau sinal. Primeiro, eles apareceram em Konoha para atacar um Jounin especial e depois destruíram uma capital nacional. Mas isso entrava em conflito com algumas de suas informações. Segundo suas fontes, a Akatsuki só começaria a capturar bestas com cauda por mais 3 ou 4 anos. Algo deve ter mudado para que eles se tornassem tão ativos de repente. O enredo mudou? Link se perguntou. Logicamente, sua própria aparição não deveria ter tido um impacto tão grande na Akatsuki. A maioria de suas ações até então afetaram Konoha e Orochimaru. Espere um minuto. A Akatsuki permitiria que um poderoso Konoha permanecesse incólume? Mesmo que os objetivos dessa organização tivessem múltiplas camadas, na prática eles coletariam informações sobre os Jinchuriki antes do Shippuden começar, esperando o momento certo para capturar as bestas com cauda. Mas Konoha havia derrotado Sunagakure quase sem um arranhão, capturando altos oficiais de Sunagakure e um Jinchuriki. Seja para as outras grandes nações ou para Akatsuki, era um resultado intolerável se estivessem atrás das bestas com cauda. Vendo a crescente influência de Konoha, era provável que houvesse uma crescente turbulência internacional. Se mal conduzida, poderia desencadear uma guerra. Uma 4ª grande guerra ninja não orquestrada pela Akatsuki. Este lugar está completamente arruinado. Orochimaru não vai voltar, disse Jiraiya, sem saber que pensamentos fervilhavam na cabeça do garoto. Se a Akatsuki está de olho em você, você deveria deixar a Terra dos Rios o mais rápido possível. Vou reunir informações complementares. Tudo bem. Link assentiu e partiu. Jiraiya já devia estar ali há sabe-se lá quanto tempo. Se ainda restasse alguma pista, ele já a teria desenterrado. Nunca subestime a determinação de Jiraiya em perseguir Orochimaru. Naquela noite no hotel, um leve filete de areia entrou pela fresta sob a porta. Clique. A porta se abriu. A luz do corredor cortou a escuridão, revelando uma figura baixa parada na porta que simplesmente deslizou para dentro sem dar um passo. Claque. Uma sombra acendeu a luz.
Link, sentado na cama e bocejando, disse, Gaara, é madrugada. Você não deveria estar dormindo? O que está fazendo aqui? Além disso, bata antes de entrar da próxima vez. Não abra a porta de alguém com ninjutsu sempre que tiver vontade. Ele se sentia exausto ensinando esse garoto. Desde muito jovem, Gaara foi tratado como uma arma e constantemente alvo de assassinatos. Se não fosse pelo poder vazado de Shukaku combinado com o amor de sua mãe, ele provavelmente já teria morrido há muito tempo. Aqueles assassinatos foram reais, com direito a etiquetas explosivas e outras ferramentas semelhantes. Ele quase não tinha ninguém para ensiná-lo ou orientá-lo, então não era surpresa que lhe faltasse conhecimento básico sobre emoções positivas. Afinal, até mesmo pessoas como Kankuro, seu parente, e Baki, seu superior, tratavam Gaara como um monstro ou uma arma. No mangá original, quando Naruto o trouxe de volta, Gaara mudou de direção, estando disposto a dar tudo pela vila que um dia tentou matá-lo. Ele basicamente adotou os ideais de Naruto. Talvez eu devesse encontrar alguém para lhe ensinar sobre emoções positivas, já que a besta com cauda foi selada novamente. Enquanto Link falava, essa ideia surgiu em sua mente. Entendo. Gaara ficou parado no quarto, sem expressão. Não consigo dormir. Você não dormiu o dia todo depois que fizemos o cheque, dormiu? Assim que disse isso, Link percebeu que provavelmente era esse o caso. Se não consegue dormir, procure outra coisa para fazer. Não venha me incomodar enquanto eu estiver tentando dormir. Gaara ficou ali por um momento, então de repente se virou e saiu. A sombra atrás dele apagou a luz e fechou a porta. O que estou sentindo agora? Gaara ficou intrigado com essas emoções estranhas. Um emaranhado de sentimentos incompreensíveis brotou dentro dele. O mais estranho era que nenhum deles era doloroso, nem sua cabeça doía. Ele não conseguia entender, mas isso o intrigava, e era divertido. Depois de fechar a porta, Gaara permaneceu no corredor. Seus olhos, normalmente sem emoção, brilharam com um lampejo de vida. Ele se aproximou silenciosamente da porta de Kankuro e estava prestes a abri-la com areia. Mas então se lembrou do que Link acabará de dizer e estendeu a mão para bater. Toque, toque, toque. Kankuro, parecendo um pouco grogue, abriu a porta. Ao ver Gaara, ele imediatamente se animou. Vamos partir agora? Ele presumiu que eles estavam partindo no meio da noite para voltar para Konoha. Gaara balançou a cabeça. Só fui ver o Link Sensei. Kankuro ficou momentaneamente confuso. Ainda estou sonhando. Capítulo 145. Vila de Konoha, escritório do Hokage. E isso é tudo. Link terminou de relatar os detalhes e eventos da missão, excluindo os detalhes de seus próprios jutsus e técnicas de combate, mas descrevendo detalhadamente as habilidades do inimigo. Ele não se importava se Sasori e Deidara já tinham revelado tanta informação, ele só queria garantir que Konoha tivesse todos os detalhes. Ele também entregou os itens que havia coletado da base de Orochimaru. Como não conseguia decifrá-los sozinho, era melhor deixar que a unidade de criptografia da vila os analisasse. E claro, havia Danzou. Aquele velho conspirador havia aparecido misteriosamente na Terra dos Rios, e seus subordinados da raiz tentaram roubar o objetivo da missão de Link. Não havia como Link não relatar isso. Principalmente porque ele tinha o pergaminho codificado de Danzou como evidência. Essa foi uma prova sólida. Usuário da liberação de explosão e Sasori da areia vermelha. Hiruzen Sarutobi cruzou as mãos com uma expressão séria. Você se saiu bem nesta missão. Discutiremos a situação da Akatsuki com Tsunagakuri e veremos se conseguimos rotulá-la oficialmente como uma organização criminosa internacional. Até agora, a Akatsuki era vista apenas como mais uma facção dentro do conflito interno de Amegakuri, um grupo dissidente da Terra da Chuva. Mas com o caos na Terra da Chuva, sua liderança não estava em posição de responder à condenação externa. Mesmo abrigando vários ninjas rebeldes de nível S, as principais nações praticamente os ignoraram. Agora, porém, a Akatsuki não estava mirando apenas o shinobi de Konoha. Eles haviam destruído a capital do País dos Rios e estavam ligados à morte do terceiro Kazekage, uma morte que desencadeou uma guerra e o declínio de Tsunagakuri, com a prova de que Sasori, outrora um prodígio da areia, possuía o terceiro Kazekage como uma marionete humana. Agora havia uma base forte para reabrir antigas queixas. O terceiro Hokage fez uma pausa antes de continuar. Quanto ao Danzou, vou conversar com ele. Não havia muito que ele pudesse fazer em relação ao seu antigo camarada. A facção dos Falcões em Konoha jamais desapareceria. O clã Shimura havia se sacrificado muito pela vila, e o próprio Danzou, com sua vasta experiência e força considerável, era um pilar dessa facção. As lutas internas em Konoha eram ferozes, mas raramente levavam à eliminação total. Para suprimir completamente uma facção interna, era necessário um grande evento que ameaçasse severamente a vila, como o massacre Uchiha. Link assentiu e saiu do escritório. O resto não era mais problema dele. Quando ele partiu, membros da Anbu chegaram para pegar os pergaminhos da base de Orochimaru. Mitokado Mura finalmente falou. Parece que o Danzou errou dessa vez, Koharu. Isso também foi em parte minha responsabilidade, admitiu Tatani Koharu com franqueza. Danzou deve ser responsabilizado por isso. Amanhã, nos encontraremos com o Daino. Mitokado Mura não disse nada, concordando silenciosamente. Os dois anciãos da aldeia frequentemente serviam como intermediários entre o Hokage e o Daimyo do Fogo. Mesmo que suas opiniões ocasionalmente se chocassem, não havia disputas abertas. Seu papel não era apenas o de mensageiros, mas também o de mediadores que garantiam o equilíbrio entre a nobreza e a aldeia Shinobi. As notícias sobre Sasori devem ser enviadas para Tsunagakuri. Marquei uma reunião com o Kazekage e mandei alguém estabelecer contato com a Megakuri, ordenou Hiruzen, pondo em movimento a diplomacia. Do lado de fora do hospital de Konoha no gramado. Emil, Baki, Rock Lee caiu na grama, encharcado de suor, após completar 1000 flexões.
Seu corpo se recuperou significativamente ao longo do último meio mês de tratamento, e ele estava constantemente aumentando a intensidade de seu treinamento na esperança de recuperar sua condição pré-exame Chunin o mais rápido possível. Não é um pouco demais? Link sorriu para ele. Você deveria esperar até estar totalmente recuperado antes de se esforçar tanto. Link. Lee se levantou de um salto, os olhos praticamente brilhando de entusiasmo. Seu roupão de hospital estava encharcado de suor. Você voltou. Vamos, está na hora do seu tratamento, chamou Link, virando-se para a entrada do hospital. Se esforçar demais agora só vai sobrecarregar ainda mais o seu corpo. Sim, senhor. Rock Lee ouvia atentamente. Ele podia não levar os conselhos de todos a sério, mas o homem que essencialmente lhe dera uma segunda chance na vida, cada palavra sua era verdade absoluta. Ao entrarem no quarto do hospital, Link realizou um exame de rotina. A recuperação dele está progredindo rápido. Mesmo sem o meu jutsu, ele provavelmente voltaria ao normal em, no máximo, 2 semanas. Depois que removi os ferimentos mais complicados com minha técnica de extração de doença delicada, o ninjutsu médico normal e os protocolos de tratamento puderam cuidar do resto. Ainda assim, treinar com lesões subjacentes atrasou um pouco sua recuperação total e em algumas áreas piorou as coisas. Link lançou outra extração de doença delicada para realinhar alguns ossos desalinhados, ouvindo os leves sons de estalos enquanto tudo voltava ao lugar. Então, com um tapinha no ombro, ele sorriu e disse, parabéns. Você receberá alta no máximo depois de amanhã. Rock Lee, muito feliz, imediatamente tentou se jogar nos braços de Link. Link se esquivou com facilidade. Mas pelos próximos 2 dias, absolutamente nada de treinamento. Você precisa deixar seu corpo se recuperar completamente. De jeito nenhum vou deixar um cara suado e exausto me abraçar. Lee, vim visitar de novo. Uma voz alegre soou quando a porta se abriu de repente. Tenten entrou, carregando uma caixa de bento. Ao ver que havia outras pessoas na sala, cumprimentou-as. Há quanto tempo? Link assentiu em resposta. Ele já a conhecia um pouco, mas era evidente que ela se importava com Rock Lee. Link disse que terei alta em breve. Lee anunciou animadamente. Parabéns. Tenten sorriu, colocando o bento na mesa antes de se virar para ele. Isso significa que você prometeu ir ao cinema comigo. Essa é a paixão ardente da juventude. Lágrimas escorriam dos olhos de Rock Lee como cachoeiras, jorrando dramaticamente. Toda a atmosfera da cena subitamente se transformou em algo quase surreal. Link deu 2 passos para trás para evitar ser molhado por lágrimas e ranho, olhando para Tenten com leve simpatia. Gostar de alguém como Rock Lee deve ter sido exaustivo. Pensando bem, os 3 alunos do time Guy eram um grupo estranho. Neji era claramente o mais bonito, mas Tenten estava interessado em Lee, um cara barulhento e excêntrico que não era exatamente bonito. O amor realmente era uma coisa estranha. Link-sensei. Temari espiou o quarto com um sorriso brincalhão. Eu sabia que você estaria aqui. As frequentes visitas de Link ao hospital para tratar Rock Lee não eram exatamente um segredo. A missão foi um sucesso. Kankuro e eu estávamos pensando, por que não fazemos um pequeno jantar de comemoração hoje à noite? Link respirou fundo. Como seu professor, devo permanecer firme. Então Temari acrescentou, que tal um churrasco? Por minha conta. E droga, tentação. Fique longe de mim. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 146. Noite, Yakiniku-ke. Ah, tão satisfatório. Link deu um tapinha na barriga, satisfeito. No último mês na Terra dos Rios, ele não fizera uma única refeição decente. Comer carne de caça assada na natureza pode parecer novidade no começo, mas sem tempero ou marinada adequados, e sem técnicas de grelha para realçar o sabor, era simplesmente desagradável. Seja no mundo de Naruto ou na Terra, o paladar das pessoas modernas estava acostumado a temperos. Por mais fresca que fosse a carne, ela simplesmente não tinha o mesmo sabor sem os sabores certos. O mesmo acontecia com o ramen, porque o ramen era tão delicioso, porque era cheio de sabores intensos e intensos. Além disso, eles haviam minimizado deliberadamente sua presença para evitar serem rastreados, o que significava que muitas refeições consistiam em rações secas ou pílulas de soldado. Nessas circunstâncias, poder saborear carne grelhada com molho ao retornar era pura felicidade. Se eu tiver que passar muito tempo na natureza novamente, devo aprender a grelhar corretamente, e talvez guardar uma churrasqueira portátil e temperos em um pergaminho. Link ponderou suas futuras estratégias de sobrevivência ao ar livre. Ele nem precisaria fazer o churrasco sozinho, seus clones das sombras dariam conta do recado. Espere. Havia uma falha grave naquele plano. Os clones das sombras replicavam suas habilidades físicas e técnicas no momento em que eram criados. Se ele aprendesse a grelhar agora, os clones que ele criou depois ainda manteriam esse conhecimento? Ou ele deveria simplesmente deixar seus clones aprenderem sozinhos? Vocês são sombras adultas agora, é hora de serem independentes. Kankuro, disse Link notando a expressão ansiosa do mestre de marionetes, se você quiser comprar uma marionete, traga o dinheiro amanhã, e você poderá escolher uma. Sério? Kankuro sorriu radiante. Mesmo que não conseguisse pegar Sasori, os outros bonecos ainda eram suficientes para mantê-lo entretido por um bom tempo. Afinal, essas eram marionetes criadas pelo próprio Sasori da Areia Vermelha. Eu pago por esta refeição. Link se levantou, impedindo Temari de pegar a carteira. Ele tirou sua própria bolsa recém-cheia e disse generosamente. Considere isso por minha conta. Para ele, dinheiro não era apenas uma questão de gastos, estava diretamente ligado ao seu poder de combate. Contanto que o dinheiro em sua posse fosse real, reconhecido e circulasse em moeda corrente, poderia ser usado para ativar a maldição vinculativa, jutsu do dinheiro. Dinheiro falso ou moeda fantasma não funcionariam. Ele já havia testado isso antes.
No entanto, ele ainda não tinha certeza se o dinheiro ganho por ele mesmo, com valor real, poderia ser usado para o jutsu. Por isso, ele considerou criar um sistema econômico dentro da Terra Pura para os shinobi falecidos. Afinal, enquanto o sábio dos 6 caminhos não interviesse, a Terra Pura era basicamente seu playground. Havia muitos shinobi mortos que queriam retornar ao mundo dos vivos. Embora poucos estivessem dispostos a cooperar agora, ele já tinha 4 pessoas de confiança que mantinham contato com ele. Maldito seja aquele velho fantasma Senju de cabelos brancos e inerentemente maligno. Ainda assim, Link acreditava que com o tempo mais aliados viriam. E se algum dia eu parar de ser um shinobi, talvez eu devesse abrir uma empresa de realização de sonhos. Depois de pagar a refeição, Link estava prestes a sair quando Temari se encostou no balcão e disse com um sorriso: "Já que você nos levou para jantar, que tal eu te levar para assistir a um filme?" "Ocupado", respondeu Link sem hesitar. Sua mente já estava repleta de planos de treinamento, e ele descartou a oferta casualmente. Se tiver tempo livre, cuide do Gaara. Esteja no campo de treinamento 7 amanhã de manhã. Com isso, ele desapareceu num piscar de olhos. Esse cara, ele é burro como uma pedra. O sorriso de Temari desapareceu. Perseguir um cara é muito difícil. Se pudesse, ela preferiria derrubá-lo com seu leque e arrastá-lo para casa. Mas e se ela não conseguisse vencê-lo? Boa sorte, Kankuro sussurrou enquanto saíam do restaurante. Ele foi imediatamente recompensado com um olhar mortal de sua irmã. Gaara, que estava observando silenciosamente, processou a interação. O Atemari também quer abraçar o Link Sensei? Ela está tentando se aproximar e passar mais tempo com ele? Se ela quer competir comigo por ele. Ele rapidamente se lembrou de uma das lições de Link durante o treinamento. Não ataque seus camaradas ou você será punido. É interessante, mas também problemático. Gaara estava parado na esquina, bocejando. Eu deveria voltar a dormir primeiro. Quando eu acordar, vou perguntar ao Kankuro sobre isso. Nova casa do Link, sala de treinamento. A Sasori da Areia Vermelha se juntou a uma organização chamada Akatsuki depois de matar o terceiro Kazekage. A linha telefônica espiritual foi cortada. Link imediatamente invocou outro espírito usando o jutsu de invocação. Durante sua missão na Terra dos Rios, ele ganhou inspiração para desenvolver técnicas de invocação. Já que a persuasão verbal convencional não funcionou bem por causa daquele maldito fantasma Senju, talvez fosse hora de mudar de tática, contar histórias. Link estava confiante em sua capacidade de inventar uma história. Afinal, ele já havia enganado com sucesso um pequeno fantasma Uchiha maligno, fazendo-se tornar seu leal escudo de carne. Falando nisso, a Akatsuki é na verdade uma organização terrorista que se originou dos conflitos internos de Amegakure. Todos os seus membros são ninjas rebeldes de rank S. Os ninjas rebeldes de Konoha, Orochimaru e Uchiha Itachi já foram membros. Link improvisou suas palavras, controlando cuidadosamente o fluxo de informações. Se ele não estivesse especificamente invocando alguém, seu jutsu de invocação funcionava como uma transmissão de rádio aberta. Qualquer shinobi morto que não tivesse bloqueado, exceto aqueles que haviam abraçado a morte de bom grado e se recusado a retornar, poderia ouvir suas palavras. Considerando que alguns shinobi podem ser ressuscitados mais tarde via Edo Tensei, seria problemático se certas informações confidenciais vazassem, principalmente se aquele maldito fantasma Uchiha estivesse bisbilhotando secretamente. Se Madara Uchiha decidisse que Link sabia demais e reagisse ressuscitando só para lutar com ele, isso seria um problema sério. Isso é um absurdo. O terceiro Kazekage era o Kazekage mais forte. Não tem como aquele pirralho do Sasori tê-lo matado. Alguém foi provocado emocionalmente e falou com raiva, apenas para desaparecer imediatamente da ligação. Um provocador que foge e atropela, hein? Link sorriu e os chamou. Oi, quem acabou de me insultar? Apareça e diga isso na minha cara. Eu até tenho o boneco humano do terceiro Kazekage na minha coleção, tirado diretamente do Sasori. De repente, outra voz, mais hesitante, falou. Espere, você acabou de dizer que a Akatsuki é uma organização que abriga ninjas desonestos de nível S? Capítulo 147. É isso mesmo. Eles recrutam shinobis rebeldes de rank S, me atacaram 2 vezes e estão tentando coletar as bestas com cauda? Link rapidamente mudou para o modo de bate-papo privado, confirmando a identidade da pessoa que iniciou o contato, Yaiko. Contar histórias realmente funciona. Ele tinha acabado de fisgar um peixe grande. Aquele cara. Os pensamentos de Yaiko se dispersaram por um momento antes que ele percebesse que nesse tipo de comunicação, os pensamentos de ambas as partes eram transparentes. Link não estava mentindo e, por sua vez, os próprios pensamentos de Yaiko acabaram de ser expostos. Rapidamente, ele esvaziou sua mente, suprimindo distrações desnecessárias, e perguntou seriamente. Quem é você? Cara inteligente. Link não hesitou em dar sua avaliação e respondeu. Eu sou Link, um Jonin especial de Konoha. Obrigado pelo elogio. Em apenas 2 trocas, Yaiko já havia dominado a maneira correta de se comunicar com o jutsu de invocação sem revelar informações extras. Ele perguntou imediatamente. Você já me conheceu enquanto eu estava vivo? E não. Link não pensou muito. Ele simplesmente respondeu diretamente. Como mentir não era possível nesse modo de comunicação, perguntas poderiam facilmente levar à revelação de pensamentos não intencionais.
Foi justamente por isso que o Uchiha Fugaku, Uchiha Mikoto, Baki e até mesmo seu próprio pai evitaram conversas prolongadas com ele. Ironicamente, essa habilidade se alinhava perfeitamente com o ideal do sábio dos 6 caminhos de conectar pessoas. No entanto, a verdade sobre as pessoas é que ninguém queria expor totalmente sua mente ao se comunicar. Então, você não é ele. Yahiko pensou deliberadamente nessa declaração, garantindo que ela fosse registrada. Então ele perguntou: você está tentando se comunicar com as pessoas na Terra Pura, alegando ter uma maneira de trazer os mortos de volta à vida. Você está falando de jutsu proibido como Edo Tensei? Embora ele tenha formulado a pergunta, Yahiko não esperava uma resposta. 2 segundos se passaram sem que os pensamentos de Link surgissem, então Yahiko continuou: se você quer dizer a Akatsuki da Terra da Chuva, eu já fui seu líder. Entendo. Você já sabia sobre mim, né? Sem sentir nenhuma surpresa por parte de Link, Yahiko confirmou sua suspeita. É mesmo que você me traga de volta à vida, não lutarei por você, especialmente contra a Akatsuki. Yahiko foi direto e honesto. Então por que você deu um passo à frente? Link contestado. Porque há coisas que você não consegue deixar ir, certo? Até onde eu sei, o líder da atual Akatsuki se chama Pen e um de seus membros é Konan. E Pen, uma emoção complicada despertou dentro de Yahiko. Pen, um nome que significa literalmente sofrimento. Só de ouvir isso, ele já conseguia adivinhar que o líder era Nagato. Quando eram mais jovens, Nagato frequentemente repetia uma crença que ele tinha: a guerra nunca desaparecerá. Se as pessoas querem se entender, precisam primeiro vivenciar a mesma dor. Só então poderão compreender verdadeiramente o sofrimento. Essa foi a fundação da Akatsuki. Eles queriam mudar a Terra da Chuva para proteger a todos. Mas as pessoas crescem. Você está pensando demais nas coisas. Link o lembrou. Você realmente sabe muito, hein? A voz de Yahiko carregava uma mistura complicada de emoções. Como as coisas aconteceram para Nagato, o garoto que antes tinha um nome de sofrimento. Uma parte dele estava preocupada, mas outra parte estava aliviada contanto que seus 2 amigos ainda estivessem vivos, isso era o suficiente. Yahiko reuniu seus pensamentos e perguntou: o que você quer? Jutsu, dinheiro. O que você tem a oferecer? Se não pode oferecer nada, pelo menos venha e lute por mim. Link não mentiu nem precisava. Em troca, posso lhe dar as informações que sei, e a chance de retornar à vida. Uma troca justa. É entendido. Yahiko aceitou sem resistência e depois ficou em silêncio. Embora Link tivesse fisgado um peixe grande, Yahiko claramente não concordaria imediatamente em lutar por ele. Voltando à realidade, Link balançou a cabeça. Comparado a Nagato e Konan, que foram manipulados por Obito, Yahiko era muito mais lúcido e incrivelmente afiada. Ele compreendeu as nuances desse método de comunicação muito rápido. Em apenas uma curta troca, Yahiko dominou como se comunicar efetivamente sob as restrições do jutsu de invocação. Ele até tentou desviar a conversa para extrair mais informações. Infelizmente para ele, ele simplesmente não sabia o suficiente. A Terra Pura não tinha noção de tempo. Uma alma só tomava consciência da passagem do tempo quando alguém se comunicava com ela. Caso contrário, eles simplesmente permaneceriam em sono eterno. Foi por isso que muitos ninjas, apesar de comparar Link a Tobirama, não o bloquearam completamente. Eles escutavam suas transmissões e às vezes até respondiam anonimamente. Para as almas na Terra Pura, o tempo no mundo real havia passado muito além de sua última lembrança. Para eles, era como se tivessem acabado de morrer. Alguns, devido a apegos não resolvidos, nem sequer haviam entrado completamente na Terra Pura, permanecendo no meio esperando por alguém. Para muitos, entrar na Terra Pura significava escolher o sono eterno, um vazio reconfortante do nada. Mas agora, com a voz de Link quebrando o silêncio, eles se sentiram vivos novamente. Eles sentiram o tempo passando. Então eles ouviram. Nem todo mundo gostava da ideia de ficar preso num sono ignorante. Em termos mais simples, eles são basicamente observadores silenciosos observando um tópico do fórum. E toda vez que Link ativava o jutsu de invocação, essas almas adormecidas faziam login para ver o que estava acontecendo. E Yahiko não foi exceção. Ele tinha pensamentos sobre o mundo vivo, arrependimentos. Mas ele também tinha preocupações, não queria ser usado. Então, depois de ouvir o que queria, ele voltou a espreitar. Como um usuário privilegiado com a habilidade de colocar almas na lista negra, Link percebeu algo. A conversa com Yahiko marcou. Se ele encontrasse Pen ou Konan em batalha, ele poderia invocar Yahiko à força como um trunfo. Mesmo que Yahiko não lutasse por ele, sua mera presença poderia criar o caos. Mantendo um refém? Não, mantendo um refém fantasma. Considerando o quão Nagato era obcecado por suas crenças, pode ser mais eficaz contra Konan. Não importava se Yahiko sabia lutar. Só de invocá-lo, o campo de batalha seria abalado. Às vezes, uma pessoa morta era mais útil que uma viva. Se possível, Link queria encontrar os pais de Orochimaru, Obito, Sasori, Nagato e até mesmo Nono Yakushi. Imagine enfrentar um inimigo e então convocar seus pais, mortos há muito tempo, para o campo de batalha. Pessoas normais apenas amaldiçoariam seus oponentes. Ele poderia realmente convocar os pais deles para repreendê-los. Jutsu de invocação. Ligue para seus pais. Se você quiser me derrotar, terá que matar seus pais primeiro. Só de pensar nisso fiquei hilariamente confuso. Quanto mais bagunçado, melhor. Link se sentiu motivado e ativou animadamente o jutsu de invocação novamente. Agora, deixe-me falar sobre os outros membros da Akatsuki. Se contar histórias funcionasse tão bem, então ele continuaria. Afinal, cada membro da Akatsuki tinha uma história. E quando ele terminou com a Akatsuki, ele falaria sobre o plano de esmagamento de Konoha. Ele se recusou a acreditar que ouvir sobre a rendição total de Suna não atrairia algum ninja de Sunagakure a responder.
Capítulo 148. No dia seguinte, campo de treinamento 7. E isso é tudo. Depois de organizar o treinamento de seus 3 subordinados, Link planejou visitar Lee no hospital. Embora ele não revelasse seu jutsu de extração de doenças delicadas para seus companheiros de equipe, ele ainda se importava o suficiente para ajudá-los a estruturar seu treinamento básico, que vindo de Baki já era testado em batalha e confiável. Quando ele estava prestes a sair, Gaara o chamou. Link-sensei. Link se virou, um pouco curioso. Nós somos amigos? No momento em que essas palavras foram ditas, Temari congelou, e até mesmo Kankuro, que mal havia conseguido dormir por ter sido assediado na noite anterior, parou no meio do caminho. Link riu baixinho, um pouco surpreso. Antes de mais nada, sou seu superior. Ele sorriu. Mas fora dos nossos papéis de ninjas, sim, somos amigos. Eu vejo. Gaara pareceu processar aquilo por um momento antes de dar um passo à frente e estender a mão. Amigos. Link não pôde deixar de achar isso engraçado. De onde ele aprendeu isso? Mesmo assim, ele estendeu a mão e apertou a de Gaara, sentindo como se estivesse fazendo a vontade de uma criança. Afinal, criar laços com o Jinchuriki não era algo ruim. Mas por que as mãos dele são tão macias? Para um ninja, a palma da mão dele não tinha calos. Era como se ele nunca tivesse feito um treinamento pesado. Não é de se espantar que seu taijutsu seja tão fraco. Ele provavelmente nunca praticou arremesso de shuriken. Link descartou imediatamente a ideia de lhe ensinar armas de projéteis. Ele tem areia rica em chakra. Por que ele precisaria de kunai? De qualquer forma, lançar shurikens de areia é mais barato e mais forte. Agora eu entendo. Gaara soltou o aperto de mão e de repente perguntou. O que é o amor? Link piscou. Quem te ensinou essa palavra? Uma criança que mal entendia emoções positivas agora perguntava sobre amor. Há poucos momentos ele estava falando sobre amizade, sorrindo como uma pessoa normal, e agora isso. Espera, alguma garota em Konoha quebrou suas barreiras emocionais? Naquele momento a expressão de Kankuro mudou drasticamente. Ele começou a recuar. Kankuro disse que Temari quer desenvolver um relacionamento amoroso com você. Gaara disse isso tão naturalmente como se estivesse comentando sobre o tempo. E que meus sentimentos por você são de amizade, o que significa ser aceito pelos outros. Silêncio. Temari parou de respirar por um segundo. Ele te contou o que é amor? Link continuou sorrindo, mas seus olhos se fixaram em Kankuro, que já havia recuado 10 metros. Eu nunca te disse para sair por aí perguntando às pessoas o que é amor, seu idiota. Kankuro estava suando muito. Ele desapareceu instantaneamente sem deixar vestígios. Bang! Temari pisou no chão, deixando uma rachadura profunda. Seu rosto estava vermelho de raiva e vergonha. Ela segurava seu leque como um tigre furioso pronto para atacar. Ele também não sabia. Gaara acrescentou, tão honesto como sempre. Pela primeira vez na vida, Gaara estava vivendo normalmente. Nenhuma tentativa de assassinato. Ninguém sabia que ele tinha um monstro dentro dele. Nenhum ódio ou repulsa das pessoas na rua. E agora, ele foi reconhecido por outros. Ele estava mais saudável e normal do que nunca. Ainda havia algum ressentimento em relação à sua mãe e ao seu tio Yashamaru, mas pela primeira vez, ele estava explorando o significado de amor. O amor é um relacionamento especial entre um homem e uma mulher. Link olhou para Temari e escolheu as palavras com cuidado. Se você estiver curioso, há livro sobre isso na livraria. Eu vejo. Gaara se virou para sair, mas hesitou. Depois de uma pausa, ele perguntou. Eu deveria dizer, obrigado, agora, certo? Kankuro disse que quando você pede ajuda você deve dizer, obrigado depois. Mas como Kankuro geralmente não era confiável, Gaara não tinha certeza se isso era verdade. Link assentiu em sinal de aprovação. Está correto. Seu sorriso se tornou mais genuíno. Além do amor, você também tem família. Não importa o que aconteça, Temari e Kankuro amam você como seu irmãozinho. Gaara olhou para ele visivelmente confuso. Temari apertou os lábios, desviando o olhar enquanto suas orelhas ficavam completamente vermelhas. Mesmo quando seus sentimentos por Link foram expostos, ela não ficou tão envergonhada. Gaara agarrou o peito, seu coração batia forte. A areia ao redor dele tremeu, respondendo às suas emoções. Link estendeu a mão e, como se por algum entendimento tácito, a areia de Gaara se moveu, permitindo que sua mão descansasse em seu ombro. Sua voz era gentil. Se você quer alguma coisa, então corra atrás dela. Eles me amam. Gaara agarrou a cabeça, as memórias voltando. A areia o envolveu, envolvendo-o como uma casca de ovo rachada. Mas a luz do sol atravessava as frestas, lançando um brilho quente sobre seu corpo trêmulo. Temari entrou em pânico. O irmão dela estava com dor, e o homem de quem ela gostava tinha o braço dentro da concha de areia. Mas então Link lançou-lhe um olhar tranquilizador. Kankuro, espiando de longe, hesitou. Ele lembrou quão assustador Gaara era quando perdia o controle no passado. Ele não tinha certeza se deveria se aproximar. Gaara? Temari colocou delicadamente a mão na barreira de areia. Ela podia sentir a textura áspera sob seus dedos. Ela disse suavemente. Você deve ter se sentido sozinho, todo esse tempo. Sinto muito por termos deixado você sofrer na solidão. No passado, ela nunca teria ousado chegar tão perto. As pessoas temiam que Jinchuriki perdesse o controle. Até mesmo uma leve explosão emocional pode significar a morte. Mas agora, o novo selo de Konoha. Mudanças visíveis de Gaara. E, sua paixão estava observando-a. Ela reuniu coragem. Temari acariciou a areia, seus olhos brilhando de emoção. Ela pensou em todas as vezes que Gaara esteve sozinho. Sua voz era gentil. Não importa o que aconteça. Eu sou sua irmã. Eu sempre amei e estimei você. A areia cedeu lentamente para dentro, como se algum monstro estivesse engolindo sua mão. Mas ela não se encolheu. Ela se virou para Kankuro, que ainda hesitava à distância, e lançou-lhe um olhar penetrante. Chick, tudo bem. Kankuro resmungou, caminhando relutantemente. Você é muito assustador. Não é de se admirar que não possa se casar. Ai,
Temari bateu o pé com força. Esfregando o dedo machucado, Kankuro respirou fundo e colocou a mão no escudo de areia. Pela primeira vez, seu sorriso bobo de sempre desapareceu. Ele parecia sério. Vou ser sincero, sempre tive medo de você. Temari lançou-lhe um olhar mortal. Kankuro sorriu ironicamente, mas continuou. Mas não importa o que, você ainda é meu irmãozinho. Capítulo 149. Chá. A defesa absoluta, um escudo de areia que simbolizava o isolamento de Gaara, foi lentamente se desfazendo. A areia caiu, espalhando-se no ar. Link, cuja mão já estava no ombro de Gaara, não sentiu resistência, a areia o evitou desde o início. Temari cambaleou um pouco, mas rapidamente recuperou o equilíbrio, mantendo a mão no braço do irmãozinho. Kankuro, no entanto, estava parado na borda, tocando hesitantemente o escudo de areia devido ao medo persistente. Então, no momento em que a areia se dispersou, ele cambaleou para frente, abraçando diretamente seu irmãozinho assustador. Eu não vou morrer por isso, né? Gaara não vai me matar, né? Pensamentos sombrios passaram pela mente de Kankuro. Mas neste ponto, seria ainda mais estranho deixar ir. Craque! O som suave de estalo veio da armadura de areia de Gaara. Embora o som fosse fraco, todos os três o ouviram claramente. Chá! Enquanto mais areia caía, Gaara abaixou a cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, seu corpo real foi exposto à luz solar. Naquele momento, ele estava mais vulnerável. Ele havia perdido Shukaku. Sua defesa absoluta havia desaparecido. Nem mesmo o escudo automático de areia o protegia mais. Neste momento, se alguém agarrasse sua garganta e aplicasse um pouco de força, poderia facilmente assassiná-lo. Kankuro estava se perguntando se deveria deixar ir, mas quando ele viu as defesas de Gaara desmoronarem completamente, ele congelou. Um momento depois, seu rosto ansioso se suavizou e se tornou algo gentil. E então, pela primeira vez, ele apertou o abraço. Bom trabalho, Kankuro. Temari sorriu, aliviada por esse idiota não ter estragado tudo. Devido à diferença de altura e Gaara, 146 centímetros Kankuro, 165 centímetros. Gaara desapareceu completamente no peito de Kankuro. Eles não conseguiam ver seu rosto, mas depois de um breve tremor, ele lentamente levantou os braços e envolveu seu irmão mais velho com elas. E isso, parece certo. Link pensou consigo mesmo, dando um passo para trás enquanto formava um selo de mão. Jutsu de invocação. Saiba mais, Karura. Puff! Um homem gordo de cueca apareceu em pânico, parecendo completamente confuso. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ele foi imediatamente mandado de volta. Certo, essa não era a pessoa certa. Link fez uma pausa e olhou para a areia flutuante atrás dos irmãos. Ele estendeu a mão para tocá-lo, mas a areia o desviou agilmente, recuando para dentro da cabaça. O chakra de Karura ainda está na areia de Gaara? Protegendo seu filho até agora. Sua alma ficou para trás? No mundo de Naruto, o chakra pode transcender tanto a vida quanto a morte. Se um ninja escolher não entrar na vida após a morte, ele pode ficar para trás. Exemplos. Rin nunca deixou Obito e cuidava dele. Sakumo, presa branca de Konoha, esperou na fronteira entre a vida e a morte, na esperança de ver seu filho novamente. O jutsu de invocação de Link pode se conectar diretamente à Terra Pura. Mas, e se uma alma nem sequer estiver na Terra Pura? Um problema muito interessante. Mas naquele momento, ele não conseguia encontrar Karura, e nem a Shamaru estava aparecendo. Em vez disso, ele pegou um civil gordo aleatório. Sim, isso é um pouco decepcionante. Link balançou a cabeça, virando-se para sair e dar tempo para os irmãos conversarem. Sensei, Temari gritou sorrindo. Você não está pensando em ir embora assim, está? Kankuro, que havia libertado Gaara, coçou a cabeça sem jeito. Pelo menos deixe-nos agradecer-lhe devidamente, Link Sensei. Pela primeira vez, o título Sensei carregava sinceridade genuína. Link se virou com um pequeno aceno. Vejo você à tarde. E com isso, ele desapareceu. Link investiu neles porque eram valiosos. Ele os empurrou em direção à normalidade para ganhar sua gratidão e torná-los mais úteis. Esta não era uma história agradável de bondade altruísta. Seja qual for, Iris, Ami, Sasuke, ou os irmãos Suna. Sua abordagem foi a mesma. Ele era um manipulador onisciente, guiando suas vidas sem nunca deixá-las invadir a sua. É uma pena que Naruto não tenha se desviado de seu caminho original. Link suspirou. Se as coisas tivessem acontecido de forma diferente, o Jinchuriki da Nove Cauda seria um escudo humano incrível. Saindo do campo de treinamento, Link foi direto para o hospital. Hoje foi o tratamento final de Lee. Talvez seja melhor ir cedo e finalmente acabar com o sofrimento dele. Espere, por que isso parece estranho? Ao chegar, Lee estava obedientemente deitado na cama. Parecia que ele realmente tinha ouvido os conselhos médicos pela primeira vez. Um jutsu de extração de doença delicada. Combinado com técnicas básicas de cura dos chakras, o tratamento foi feito em minutos. Obrigado. O novíssimo Rock Lee imediatamente deu um salto mortal para trás da cama. Doutor, posso sair agora? Quase. Mas recomendo ficar para uma última consulta. Antes mesmo que Link pudesse terminar sua frase, Lee já tinha saído correndo pela porta. Agora, esqueça o combate normal. Ele provavelmente conseguiria abrir os 8 portões ali mesmo. Esta foi uma restauração total. Lee sempre esteve coberto de ferimentos do treinamento, envolto em bandagens como uma múmia. Mas agora todo seu corpo estava completamente curado, com todos os danos internos e externos removidos. Sua velocidade de treinamento dispararia. Um cara que treina insanamente rápido, luta de forma imprudente. Tem os 8 portões, emparelhado com o jutsu de extração de doença delicada. Sim, está meio quebrado. E droga, eu meio que quero treinar um desses caras. Link refletiu, observando Lee retornar animado com seus papéis de alta. Sim,
Finalmente posso treinar de novo. Rasgando seu vestido de hospital, Lee revelou seu macacão verde de spandex. Link olhou fixamente e apagou instantaneamente seu pensamento anterior. E sim, não. Se eu treinar uma, tem que ser uma versão que não use spandex verde. Enquanto isso, Tsunagakuri. E isso é tudo. Sentado dentro de uma sala coberta por um véu, o quarto Kazekage terminou de ler o relatório de Konoha. Irmã, Ebisu se virou para sua irmã mais velha, sacudindo-a gentilmente. Tio permaneceu em silêncio por alguns momentos. Então, de repente, peguei você. Ela abriu os olhos com um sorriso. O quarto Kazekage suspirou. Precisamos agir. Eu irei para Konoha. Tio se levantou. Sua voz era calma, mas seu olhar era pesado. Meu querido neto, foi longe demais. Eu irei com você, irmã. Ebisu seguiu. A segurança da vila está em suas mãos, Kazekage. Entendido. Hasa assentiu. Ele se voltou para seus jonin de elite. Yura, escolte-os até Konoha. Sim, senhor. Enquanto Tio caminhava em direção à saída, ela suspirou. A vila fica mais fraca a cada ano. Se fosse nos velhos tempos, nunca teríamos caído tanto. Até o Baki. Ebisu murmurou. Irmã, talvez seja porque a nossa geração não fez o suficiente. Capítulo 150. 2 dias depois, campo de treinamento 7. Você ficou mais forte, Sasuke. Link soltou o ar, expirou pesadamente e falou com o coração. Esse garoto estava melhorando numa velocidade absurda ultimamente. Seu taijutsu e suas habilidades físicas dispararam, como se ele não tivesse limite máximo. Era quase assustador o quão rápido ele estava crescendo. Agora ele podia lutar de igual para igual com Link, algo que parecia impensável alguns meses atrás. Sua liberação de fogo e genjutsu eram basicamente tirados diretamente do livro didático de Fugaku. Sua maestria no Sharingan estava atingindo um nível assustador, e sua habilidade geral de combate estava ultrapassando o nível de Chunin, agora chegando perto da força de um Jonin, em apenas alguns meses. Sasuke sorriu, desativando seu Sharingan. É graças ao seu jutsu. Ele intencionalmente omitiu o fato de que Kakashi o estava treinando no controle do chakra da liberação de relâmpagos. Então seu olhar se voltou para Gaara, que estava sentado em uma pedra, observando o treinamento deles. O que houve com ele? Até o chakra dele parece diferente. Link girou os ombros, relaxando os músculos doloridos da luta. Provavelmente porque ele resolveu algo dentro de si. Então, ele sorriu com conhecimento de causa. Talvez parecido com você. Sasuke congelou por um momento, mas rapidamente mudou de assunto. Você disse que encontrou Naruto na Terra dos Rios. Link riu ao perceber que Sasuke não ficava mais tão estranho ao mencionar seu companheiro de equipe. Você esperou até o treinamento terminar para perguntar? Ele deu de ombros e disse casualmente: não se preocupe. Ele está bem. Na verdade, ele aprendeu um jutsu muito poderoso. Rasengan. O ápice da transformação de forma no controle dos chakras. Naquela noite, depois de comerem ramen juntos, Naruto o exibiu entusiasticamente, demonstrando animadamente sua nova técnica suprema. Ele nem sequer pensou em manter isso em segredo. Link já havia experimentado treinar Rasengan antes. Ele até tentou aprender sozinho, mas ele ficou preso na terceira fase, mantendo o chakra de alta densidade na palma da mão por tempo suficiente para estourar um balão. Houve 2 razões pelas quais ele não conseguiu concluí-lo. Foi incrivelmente difícil. A tradição oficial deixou bem claro que o Rasengan era extremamente difícil de dominar. Naruto aprendeu rápido, mas isso não era normal. 2. Suas reservas de chakra eram muito baixas naquela época. O Rasengan imita uma Bijudama. É um jutsu criado para Jinchuriki. Requer uma quantidade enorme de chakra, o que o torna impraticável para a maioria dos não Jinchurikis usá-lo regularmente. Embora o chakra de Link tenha melhorado com o tempo, ele finalmente abandonou o Rasengan porque o nome parecia muito simples. Rasengan significa simplesmente esfera espiral. Que chato. Mas havia mais um requisito oculto que a maioria das pessoas ignorava. Você precisa de um corpo forte o suficiente. O chakra de alta densidade tem peso. Quando totalmente materializado, ele se torna incrivelmente pesado. Lembra quando Naruto de 4 caudas tentou usar uma Bijudama contra Orochimaru? No momento em que ele formou a esfera, ele imediatamente caiu como uma bola rolante, porque era muito pesado para carregar. Rasengan é uma versão mais fraca disso. É por isso que ninguém o atira. É simplesmente pesado demais para ser prático como projétil. É por isso que seu uso mais eficaz é combate de curta distância, execução rápida, acertando o alvo instantaneamente. Mas, o jeito do Naruto correr em direção às pessoas com isso? Link não tinha palavras para isso. Um jutsu realmente forte? A expressão de Sasuke mudou ligeiramente, seus olhos vacilaram por um momento. Então, após uma breve hesitação, ele disse: também aprendi algo forte, mas é um jutsu de liberação de relâmpago. Não precisa me dizer o que é. Link o interrompeu com um sorriso cúmplice. Ele já sabia o que era. Chidori. Ao contrário do Rasengan, este era um jutsu que não podia ser roubado tão facilmente. Mesmo que Link tenha assistido Sasuke treinar, se ele copiasse, definitivamente arruinaria seu relacionamento com Kakashi. Não valeu a pena. Além disso, a liberação de relâmpagos não era sua prioridade agora. Assim como Uchiha naturalmente se concentrou na liberação de fogo, Link escolheu focar primeiro na liberação de vento. Fogo e relâmpagos podem vir depois. Por enquanto, ele precisava aperfeiçoar seu controle de chakra da natureza vento. Sasuke assentiu, sem insistir no assunto. Estarei na vila durante o próximo mês. Kakashi disse que deveríamos nos concentrar no treinamento pessoal por enquanto. Link assentiu. Entendido. Depois retomaremos nossa rotina de treinamento normal. Então ele acrescentou casualmente: e venha jantar hoje à noite. Ele desapareceu num piscar de olhos. Como um Jonin em prontidão.
Ele deveria se apresentar na sala de espera dos Jonin após seu treinamento diário. Ele não fazia mais parte do corpo médico, então não tinha desculpa para faltar. Pular corda ocasionalmente era bom, mas fazer isso com muita frequência causaria problemas. Ser um Jonin especial não era tão livre quanto ele pensava. Enquanto isso, terra dos rios, floresta profunda. 4 figuras dispararam através das árvores densas em alta velocidade. Chegando à entrada de uma caverna rochosa, eles pararam. Empoleirada em um galho de árvore próximo, uma cobra estalava a língua, suas pupilas semicerradas examinando o grupo. Então, ele se concentrou no barril gigante de madeira amarrado nas costas do homem gordo. Não demorou muito para que passos ecoassem de dentro da caverna. Um rosto pálido e sinistro emergiu das sombras. Há quanto tempo, Sasori? O sorriso de Orochimaru era assustador. O membro da Akatsuki antes dele não estava em seu corpo original. Ele usava uma capa de nuvem vermelha sobre um corpo de marionete reserva. Apenas seus olhos frios e indiferentes eram visíveis sob a máscara com capuz. Então, foi você quem capturou Kabuto? Orochimaru riu baixinho, seus olhos dourados brilhando. A voz de Sasori era calma, sem emoção. Você levou meu subordinado sem permissão. Você é ousado, Orochimaru. Atrás dele, Kabuto ajustou os óculos, sorrindo educadamente. Minhas desculpas, Orochimaru-sama. Acidentalmente chamei a atenção de Link, e isso levou à destruição da base. Tentei convencer Sasori-sama a cooperar com você, mas infelizmente ele não estava interessado. Orochimaru absorveu a informação rapidamente e seu sorriso se alargou. Eu vejo. Então, você está aqui para me devolver Kabuto? A voz de Sasori permaneceu calma. Entregue o anel da Akatsuki. O olhar de Orochimaru se voltou para o pássaro de argila pairando acima deles. Então esse é seu novo parceiro? Não parece muito confiável. Só um pirralho, na verdade. Bum! Uma kunai explodiu, dando início à batalha. No momento em que a explosão ocorreu, ambos os homens lançaram seus ataques simultaneamente. Clang, crack. Orochimaru, usando a liberação de terra, apareceu ao lado de Sasori e cortou 10 braços de boneco de madeira com um único golpe de espada. Suas marionetes parecem muito mais fracas do que antes, Sasori. Ele sorriu ironicamente e levantou sua espada casualmente. Link Kun lhe causou tantos problemas? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.